Boa tarde, pessoal. Retornando aí, caiu a transmissão da live. Confesso para vocês que não sei o que aconteceu. Para mim aqui a internet está tudo bem, tudo ok. Então, são coisas que acontecem. Vou tentar adicionar novamente aqui o Dr. Hélio. Vamos lá. Conectando. Opa, agora sim. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Está me ouvindo? Está me ouvindo, doutor? Alô? Foi? Boa tarde. Opa, boa tarde. Tá conseguindo me escutar? Agora sim. Eu sim. Opa, tô escutando. Não sei se a minha imagem tá aparecendo. A sua imagem está um pouco quadriculada. Deve ser a internet mesmo. É. Mas boa tarde, deputado. Boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando, né? E estamos aí, né, acompanhando essa situação desde quando eu cheguei aqui na Esqueti, há aproximadamente 2 meses. Tem sido um desafio, antes de eu chegar mesmo, para toda a equipe. Eu encontrei uma equipe engajada para buscar essas soluções. Logo que eu cheguei, nós nos sentamos, avaliamos todo o processo, procuramos nos atualizar e buscar realmente êxito, né? Nós sabemos do sofrimento, da angústia que afeta todas essas famílias. É uma corrida contra o tempo, a gente sabe disso. Estamos também correndo aqui, tanto que algumas coisas já começaram a ter encaminhamento nesses 2 meses, até pela dedicação da equipe, né, que também se mobilizou e está procurando fazer o máximo para achar uma forma de levar essa assistência. Eu acredito que nós poderemos ter essa oportunidade e outras também, de tirar dúvidas, de buscar respostas, enfim, e fazer o nosso papel, que é dar informação ao público. Nós somos servidores públicos, é nossa obrigação falar, é nossa obrigação buscar essas soluções. Com certeza, doutor. Eu quero agradecê-lo, né, mais uma vez por ter aceito esse convite. Na verdade, não foi nenhum convite, né? Foi o senhor mesmo que sugeriu a realização dessa live. Vou deixar claro aqui para os nossos seguidores, que foi uma iniciativa que partiu justamente para que nós pudéssemos esclarecer, trazer luz aí a esses temas que surgem aí ao longo desse tempo, a essa, a essa preocupação, insatisfação das famílias, e que é natural, que eu acredito que o senhor compreende, até por conta de posicionamentos que aconteceram no passado, por parte do Ministério da Saúde, por parte do secretário que antecedeu. Então, existem aí muitas perguntas no ar sem resposta para os familiares dos pacientes com AME, em especial tipo 2 e tipo 3. Eu fiz uma breve introdução, até na live anterior, doutor, falando um pouco do nosso trabalho também, porque de ontem para hoje, que nós divulgamos aí a live, muita gente que não acompanhava o nosso trabalho está passando a acompanhar. E para mostrar também que a intenção e também do senhor, eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, é a de fato de achar soluções para o problema desses pacientes e não de criar novos problemas. Eu presido a frente de doenças raras na Câmara desde 2016. Essa pauta de doenças raras é uma pauta que eu atuo desde 2015. E o primeiro caso de AME que eu fui procurado foi de um paciente aqui do Paraná, na cidade de Jacareí. E graças a essa pessoa eu passei a ter conhecimento do tema e nós abraçamos a causa também em todo o Brasil. E é claro que eu participei diretamente, doutor, desde o processo, do primeiro processo de registro do medicamento pela Anvisa. Então, nós fizemos reuniões na Anvisa, à época, participamos do processo da assinatura depois
dessa incorporação via SUS, mas daquele momento, eu posso dizer por aquilo que eu vivenciei, daquele dia para cá, criou-se aí um constrangimento muito grande. É claro que essa live tem esse objetivo, esse propósito de esclarecer para a população tudo que está fazendo e de mostrar o que o Ministério da Saúde, de fato, está fazendo para que o mais rápido possível uma resposta seja dada a esses pacientes. Eu quero agradecer a todo mundo que me mandou perguntas. Nós tentamos compilar algumas perguntas que eu espero fazer ao longo da live ao Dr. Hélio também. Agradecer ao engajamento e a participação de vocês. Quero me colocar à disposição como representante do povo e da Frente de Doenças da Câmara. E também quero cumprimentar, em nome de todas as associações que participam conosco, as entidades, cumprimentar a senhora, primeira-dama da República, que está participando da live também conosco, doutor Hélio. Ela que se transformou aí na madrinha, posso dizer assim, a mãezona aí dos raros em todo o Brasil, abraçando essa causa, ajudando a dar visibilidade ao tema e ajudando também a transformar isso numa realidade que precisa ser enfrentada no nosso país. Então, um abraço à senhora Michele Bolsonaro. Doutor Hélio, e deixo à vontade para que o senhor possa iniciar falando principalmente sobre essas situações que aconteceram, que ocorreram aí na última semana. Perfeito, obrigado, deputado. E, assim, o que hoje nós temos? Nós temos uma portaria, não há revogação de portaria. A portaria que foi publicada pelo então ministro Mandetta, ela continua vigente. Nós estamos trabalhando dentro do marco lógico e legal dessa portaria. Ela nos orienta, ela nos possibilita avançar ou não. Então, nós não podemos fugir ao que está na portaria, e foi feita também uma nota técnica pelo então secretário Denizar. Então, assim, temos pautado nossos trabalhos dentro do que é possível fazer com as restrições que existem, tanto nessa portaria e as orientações que nos são dadas ainda por meio da nota técnica. E quando a gente fala de compartilhamento de risco em vários lugares do mundo, parte-se do pressuposto que há uma incorporação antes. Incorpora-se e então compartilha-se risco, né? E essa incorporação ela pode ser revista. Eu sei que houve um empenho, houve assim uma palavra de que seria viabilizado, mas realmente nós não podemos, pelo menos essa é a minha visão, eu não posso prometer nada a ninguém se eu não consigo assegurar por mim que eu consiga levar aquilo a êxito. Hoje nós estamos tentando, e tentando com pressa. A equipe toda está mobilizada, e o nosso papel é esse aí, é salvar vidas e fazer o máximo. E não há perspectiva no momento de revogar a portaria. O que houve foi que apontaram para a ideia de que fosse realizada uma nova pesquisa, já que as evidências, à época, não permitiram, conforme a plenária da Conitec, que é quem julga se o remédio entra no SUS ou não. Ele é registrado na Anvisa, e aí depois vai para a Conitec para ver se entra no SUS ou não. Uma coisa não obriga a outra necessariamente. E aí aconteceu o problema. As evidências, os resultados das pesquisas, naquela época que foi tentado da última vez e não entrou, elas não foram consideradas suficientes para permitir a incorporação. E aí aventaram a possibilidade de fazer uma pesquisa. Só que quando a gente vai olhar o que está posto na portaria, o que está posto na nota técnica, tudo aquilo preconiza que seja feita uma incorporação e que, caso haja essa pesquisa, não há impedimento que ela seja feita dentro do acordo de compartilhamento de risco. Mas dentro do acordo de compartilhamento de risco, preconiza incorporação, né? Então, assim, a gente se encontra nesse dilema. A gente precisa correr atrás, né? E nós temos nossas limitações legais, né? A gente, nesse momento, está buscando, junto com o laboratório, uma forma de apresentar de novo para incorporar. Eu sei que todo mundo pensa, puxa vida, mas já não foi de novo, né? O tempo está correndo, a gente sabe disso. A gente também
a gente não tem nem tempo para pensar muito nessas coisas. A gente tem que correr atrás do que for possível. Mas o fato é que a gente sentou com o laboratório, falamos da questão de pesquisa, que há limitações, o laboratório está ciente, não se voltou a estaca zero de nada, nós estamos evoluindo uma proposta junto com o laboratório, chegamos a aventar com o laboratório, olha, pesquisa é uma coisa, incorporação com compartilhamento de risco é outra. Dá para fazer uma pesquisa no que teve incorporação com acordo de compartilhamento, mas uma coisa não é igual à outra. Agora, a gente pode tentar uma pesquisa, aí dependeria até de uma doação de medicamentos do laboratório, eles não tinham condições de fazer essa doação e a gente não pode adquirir medicação para pesquisa, o SUS, ele só pode comprar medicação, deputado, para o que foi incorporado, ou incorporado com compartilhamento de risco. E vamos dizer que é falta de vontade. Pelo amor de Deus, não é. Não é mesmo. Se a gente pudesse, a gente colocava, incorporava, mandava comprar, mas isso simplesmente não ia acontecer, porque a gente seria questionado, não tem instrumento para fazer isso acontecer, e até como eu já falei com algumas pessoas, cai o secretário, cai a equipe inteira, não acontece nada, cria-se problema e atrasa-se o processo mais ainda. Então nós estamos querendo, dentro do que é possível, né, fazer uma incorporação com compartilhamento de risco. Nós nos propusemos a ajudar o laboratório a apresentar essa proposta, qualificar essa proposta. Nós colocamos toda a nossa equipe para ter reunião diária a partir do momento, eu acho que está até a diretora aqui comigo, sexta-feira em diante, a gente vai estar com reunião diária com o laboratório, né, mas agora simplesmente jogar e falar, voltou a estaca zero. Não voltou a estaca zero. Nós identificamos o problema, não fui eu que identifiquei, né? Eu cheguei aqui há 2 meses, a equipe já tinha identificado e estava trabalhando opções para tentar contornar o problema, tentar achar uma via para resolver isso. E o fato é que a única via que nós encontramos possível era tentar qualificar essa proposta de incorporação, embutir nela o compartilhamento de risco, certo? E talvez tentar uma incorporação em 2 vias, uma para tipo 2, tipo 3. Isso a gente está discutindo com o laboratório, essas possibilidades. Eu sei que é frustrante, eu sei que, como o pessoal está comentando aí, tem que sair do papel, tem criança com tempo correndo, não tem tempo para gastar, mas nós temos meios de ação. E esse meio de ação hoje nós estamos buscando com o apoio do laboratório. Não é só o laboratório que vai resolver e não é só a gente. A gente gostaria de ter alguma coisa para chegar e falar, está resolvido. Mas, infelizmente, eu sei que isso é muito frustrante, as pessoas não têm tempo para ficar esperando muito. A gente não tem assim como agir além das nossas capacidades. Então, não depende só do Ministério, depende do laboratório também, vir conversar, mandar as documentações. Eles mandaram já uma proposta prévia, né, um novo dossiê para que pudesse ser trabalhado pela nossa equipe, e a nossa equipe já está marcando sexta-feira agora para começar essas reuniões. A ideia é que em uma semana a gente consiga trabalhar uma proposta final. Novamente, como eu disse, depende do laboratório também, não depende só da gente, e que essa proposta possa ser remetida à Conitec. Indo para a Conitec, como secretário, o que eu posso fazer? Eu posso pedir máxima celeridade. Eles têm um prazo, mas eu posso pedir para que o ritual corra rápido, e a equipe está toda engajada, está todo mundo muito frustrado com essa demora. É claro que de jeito nenhum a gente vai compreender na totalidade o sofrimento das famílias que vivem isso no dia a dia, não é querer de forma nenhuma relativizar isso, mas a equipe está sensibilizada. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras pautas que me foram apresentadas e foram passadas para mim foram assim, Hélio, esse aqui é um problema que a gente precisa resolver. Como dar essa esperança para as pessoas? Então, isso realmente não saiu em nenhum momento do nosso pensamento. Então, essa é a situação atual, né, que nós nos encontramos. E há, sim, a pressão das famílias, a pressão
dos parlamentares, nós estamos sendo questionados e nós devemos respostas, com certeza. A gente está querendo trabalhar com transparência, né, e estamos fazendo o máximo. E sim, nós vamos... A ideia é que nós possamos ter vários contatos como esse para ajudar a levar esclarecimento. Com certeza. Secretário, é claro que o senhor deixou claro aí, né, que a gente, quando faz um pronunciamento, a gente tem que ter um cuidado muito grande de que isso, de fato, ele possa se concretizar. E essa expectativa ela foi criada, né, por pessoas que estiveram no passado dentro do Ministério da Saúde, criaram essa expectativa junto à comunidade, às famílias. São mais de um ano aí de expectativa, de espera. Então, cria, de fato, esse mal-estar, né? Cria essa sensação, como que vocês estão mudando toda hora, né? Aquele sentimento de que estão sendo enganados, de que estão sendo enrolados e de que não há a vontade do outro lado em, de fato, resolver e solucionar esse problema. Mas não é bem assim, como o senhor deixou claro, né, na explicação, mostrando o que aconteceu no meio do caminho, o porquê que não houve até agora esse retorno aos pacientes com AME tipo 2 e tipo 3. E assim, para quem está entrando agora na live também, doutor, assim, resumidamente, se o senhor puder falar como que está a situação da incorporação e o compartilhamento de risco por espinhaza tipo 2 e tipo 3. Porque como que está isso, como que vai ser o tratamento e o que a comunidade que nos assiste agora pode esperar por parte do Ministério? Perfeito. Sim, foi criada uma expectativa, sim, todos nós estamos mobilizados. O que nós hoje temos é que há uma necessidade, pela própria portaria que foi publicada, como eu já disse, nós não há previsão de revogar portaria nenhuma, nós estamos trabalhando dentro do que aquela portaria impõe a gente. Se a gente perceber em algum momento que, olha, o melhor modelo não é esse da portaria, é outro, a gente vai buscar revogar e botar uma outra portaria que atenda, e isso tudo são possibilidades que a equipe, em paralelo, continua avaliando, isso é um fato, né? E hoje nós estamos em negociação com o laboratório, ajudando o laboratório para buscar uma forma mais viável de incorporar com compartilhamento de risco. Nós não podemos comprar medicação sem incorporação. Para você compartilhar risco, você parte da ideia de que foi incorporado. E foi incorporado com compartilhamento de risco. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós, como eu já disse, a gente tem agora uma reunião sexta-feira com o laboratório. Nós colocamos uma equipe à disposição para ficar diariamente com o laboratório trabalhando uma proposta que possa ser remetida à Conitec, já com compartilhamento de risco, com o acúmulo de evidências novas que surgiram, trabalhos novos que foram publicados. Eles disseram que estão preparados, na verdade, já prepararam, inclusive, esse dossiê de evidências, já foi mandado para a nossa equipe já avaliou, e agora é o momento de trabalhar o dossiê, que é mandado à Conitec, e no momento que eles mandam para a Conitec, a gente se afasta para não ter conflito de interesse, e aí o que a gente pode buscar é justamente essa celeridade. Eu sei que foi criada uma expectativa, que algumas pessoas disseram, e eu não vou julgar ninguém, eu acredito que foi com boa intenção, de querer resolver a coisa, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente tacar pedra nos outros, mas não foi, eu não posso de jeito nenhum de dizer que houve alguma má intenção, pelo contrário, mas assim, eu posso prometer que vai ser incorporado, né? Não posso. Eu não posso prometer aquilo que não está no meu poder, né? Não está sob o meu total controle. O que eu posso prometer para as pessoas, para as famílias, e até para as contas que eu tenho que prestar para o meu ministro e para o meu presidente. Eu posso prometer que nossa equipe está trabalhando todo dia sem parar nisso. Eu posso prometer que a gente está fazendo o máximo para essas famílias. Eu tenho filho, eu olho para um filho pequeno, de 1 ano e meio que eu tenho. Gente, como é que você não imagina? Você vê os vídeos, né, do sofrimento, você conhece alguns casos dessas famílias, a situação que essas crianças se encontram.
não dá nem para explicar, é dramático, é um sofrimento além da conta, certo? E é isso, não há tempo, o tempo está correndo. E a gente se sensibiliza, não tem como não se sensibilizar. E o que eu posso prometer é isso, estamos fazendo o máximo. Se eu prometer um pouco mais do que isso, aí eu preciso ser muito sincero com todo mundo. Eu não vou estar falando a verdade da minha perspectiva, entende? Eu não posso, vai dar certo. Gente, eu gostaria que desse certo, eu quero muito que dê certo, mas eu não posso prometer nem para o presidente, nem para o ministro, nem para a primeira-dama, nem para o deputado, nem para as famílias, que, decidimos, vai acontecer. Não, o que eu posso prometer vai acontecer se o laboratório concordar, se o laboratório conseguir chegar numa proposta de acordo de compartilhamento de risco atrelado na incorporação, e se a plenária da Conitec avaliar as evidências, a gente ainda precisa, inclusive, avaliar a parte econômica da proposta, que o laboratório enviou a parte científica, faltou uma parte de economia para a gente poder avaliar também essa questão da incorporação. Então, o que a gente pode prometer é que a equipe tem se empenhado e vai se empenhar ao máximo, vamos dar celeridade ao processo. Qual o prazo? O prazo vai depender também da empresa. Nós vamos colocar as condições que nós temos para poder entregar isso para a Conitec, certo? E aí o prazo da Conitec é colocar na primeira reunião, depois que essa submissão de proposta for, na primeira reunião, ou até mesmo uma reunião extraordinária, a gente pode conseguir isso para dar celeridade, certo? As reuniões são mensais. Às vezes, mas a reunião é daqui a 20 dias. A gente coloca uma reunião para menos de uma semana. A gente chama as pessoas, a gente tenta dar um jeito. Está aqui a equipe acenando que dá para fazer isso, dá para a gente correr atrás, entendeu? E aí, avaliado na Conitec, 10 dias, correto, de audiência pública, de consulta pública, para todo mundo se posicionar. Eu sei que a comunidade vai se posicionar, vai pedir celeridade, vai pedir para liberar, né? E aí, tendo essa consulta pública, assina-se. Agora, precisa preparar isso direito, precisa ser uma proposta que o laboratório tem que nos ajudar, e a gente está ajudando o laboratório a chegar nessa proposta final, porque não depende de mim julgar se vai ou não vai. A Conitec ela é um grupo de pessoas de vários pontos da sociedade, algumas do Ministério, algumas de fora, e eles sentam, avaliam as evidências científicas, veem o que há de novo, e aí eles vão julgar. E esse julgamento eles vão colocar se vai ou se não se incorporar ou não. E a ideia é que a gente já possa falar, olha, incorpora, mas incorpora com essa questão de compartilhamento de risco. Isso é a nossa esperança de que sensibilize a todos, que vejam assim, mesmo que essas evidências não sejam tão avançadas como outras situações, considerando que é uma doença muitas vezes letal, considerando que é uma doença irreversível, é uma doença de evolução rápida em alguns casos, e considerando que há essa possibilidade de compartilhar risco e que aumenta a segurança disso dentro do sistema de saúde, a nossa esperança é que a maioria deles vire e fale. Nós concordamos. Então, se isso acontece, vai para frente, certo? Eu posso prometer como as pessoas vão decidir? Não posso. Eu não posso também obrigar que alguém aceite. Isso aí seria até um ato errado nosso, um ato de improbidade, que a gente chama, né? Eu estaria sendo alguém fazendo coisa errada. É burocracia, né? Muitas vezes as pessoas pensam, isso é burocracia. É sim toda uma formalidade, é uma burocracia que existe, ela é feita simplesmente porque a gente não pode fazer o que a gente quer, né? Porque quando chega alguém querendo fazer uma coisa errada, se não tiver uma trava, a gente sabe o que pode virar. Então a burocracia existe? Existe. A gente pode acelerar ao máximo? A gente pode. Cada dia é um dia de perigo para cada família dessas. Então a gente pode acelerar? Pode. Tem como evitar qualquer formalidade? Não, é impossível para a gente fazer qualquer coisa se a gente não seguir o que está na portaria, o que está na legislação do Brasil. A gente estaria fazendo uma ilegalidade. Não ia dar certo, não ia acontecer nada de fato, e a gente ainda ia ser praticamente expulso do governo. Não é questão desse governo, é uma questão de Constituição Federal, de normativa, e isso supera todos nós.
Então eu sei do desespero, eu sei que todo mundo quer solução, a gente também quer, a gente está sendo pressionado. E se a gente estivesse simplesmente fazendo política, a gente não mexeria nessa questão tão delicada e aceleraria isso, inclusive nos exporia, a mim e toda a equipe, até pela nota pública que foi feita pelo laboratório, às vésperas do mês de agosto, que é onde toda a atenção se vira justamente para essas questões. Se a gente fosse uma questão simplesmente de imagem, de política, a gente poderia deixar para depois, vamos dizer assim, falar que está difícil resolver. Não, a gente optou por imediatamente assumir o ônus todo da pressão social que viria e fazer o que é possível. Então é isso que a gente está fazendo. Com certeza. Doutor, nós temos um pouco tempo, mas eu queria, se for possível, ainda fazer a pergunta aqui, algumas perguntas que foram encaminhadas. Então, tem muita pergunta repetida, então, com certeza, as pessoas vão se sentir também contempladas, né? Nós temos aqui, por exemplo, a pergunta da menina Laísa, de sua mãe Edna, da Paraíba. Ela mandou um áudio para nós, né? Nós recebemos pelo WhatsApp, e ela pergunta o seguinte: primeiro, já temos data para iniciar o PCDT da AME 2 e 3? Segunda pergunta, existem entraves burocráticos para a regularização da dispensação do Spinraza para a AME tipo 2 e 3 pelo SUS? E terceiro, os pacientes que estão recebendo a medicação via judicial correm o risco de parar o tratamento? Perfeito, deputado. Temos data para iniciar o PCDT. O PCDT é o protocolo. O protocolo, ele é assinado, ele é publicado e ele é lançado logo após a incorporação pela Conitec. Então, mandando a proposta, incorporando, publica-se o PCDT e aí a gente começa a distribuir a medicação, né, depois dessa incorporação com compartilhamento de risco. Tem entrave burocrático? Tem entrave legal. O entrave é a portaria publicada sobre acordo de compartilhamento de risco. Lembrando, gente, é um projeto piloto. É a primeira vez que a gente tenta isso no Brasil. Nunca foi tentado no Brasil dessa forma, né? E assim, o projeto piloto, é duro pegar uma situação que já vem antes mesmo até da gente chegar, mas isso não é desculpa, a gente sabe disso e não queremos nos desculpar de forma alguma dessa forma. Mas o projeto piloto, ele pode dar errado, seja na nossa mão, seja na mão de qualquer pessoa. Então, nós temos esses entraves, ou essas limitações, ou esses direcionamentos, cada um também pode chamar isso de alguma forma, mas o fato é que a gente tem que seguir a norma da Conitec, tem que seguir a Constituição, a norma do SUS e a portaria do compartilhamento de risco. E quem está recebendo medicação via judicial corre o risco de parar o tratamento? Pelo Ministério, não. O Ministério é obrigado a dar a medicação e a gente tem dispensado, vem a ordem judicial, cumpra-se, não tem o que discutir. Então, o nosso papel é cumprir ordem judicial, e isso está sendo feito pela equipe técnica e com celeridade. Tem algum prazo para iniciar o PCDT, doutor? O prazo, ele tem um prazo máximo. Na verdade tem um prazo máximo, acho que é 180 dias. Mas isso é um prazo máximo, não quer dizer que vai durar isso. O que a gente está se comprometendo é buscar fazer o mais rápido possível, né? Então, a partir do momento que se incorporou, toda a equipe já está engajada em paralelo, avaliando como esse PCDT já pode ser publicado rápido, em doutor, dias. Nós temos mais uma pergunta aqui, do Viva Iris, que nos mandou, fala assim: se o Ministério da Saúde acredita ser necessária uma nova submissão, como novo dossiê, não deveria ter solicitado no início do processo, visto que se considerarmos todos os prazos, teremos pelo menos mais 1 ano de espera, e seria no final do processo 2 anos de espera para pacientes com uma doença gravíssima, e cada minuto conta muito. Aline Juliane da Iris, AME tipo 2, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela é presidente do Instituto Viva. Perfeito. Aline, realmente dá essa angústia.
Mas o que aconteceu é que, na época em que aquela submissão não deu certo, a equipe buscou outras soluções. Como eu disse, é um projeto piloto, a gente está navegando num território que não está explorado e a gente está buscando essa solução. E nessa solução, o que a gente faz? A gente junta a equipe lança uma ideia, vamos fazer uma pesquisa, vamos tentar dessa forma, vamos tentar daquela outra. Isso passa por uma consultoria jurídica, fazemos as reuniões rapidamente no Ministério da Saúde, são questionados os órgãos de controle, por quê? A gente veio com uma solução que a gente acha que é boa. Nada impede de um órgão de controle chegar, barrar o processo inteiro e falar, não, isso aqui não vai para frente, não vai acontecer. Então, para a gente fazer isso, e se a gente não consulta um órgão de controle para falar se isso é possível, se não é, a gente corre o risco de demorar mais ainda. Então, houve todo um trabalho, a equipe não parou, né, um trabalho de qualificar a proposta, e nós tentamos de todos os jeitos possíveis. Antes de eu chegar, já se tentava isso. Então, depois de todas essas tentativas de achar, com a proposta de acordo que o laboratório mandou, achar uma forma de concretizar aquilo, consultando os órgãos de controle, nós não conseguimos achar essa saída, aquele acordo não era viável, infelizmente. Infelizmente, o acordo não era viável, então nós tivemos que retroceder nesse ponto e optamos pela única solução que pareceu possível. Essa solução não saiu simplesmente porque a gente mandou que fosse assim, é uma limitação que a gente tem, a gente conversou isso com o laboratório, eles entenderam também junto conosco que essa era a opção que tínhamos no momento com essa portaria publicada, a solução de tentar remeter esse processo, mas qualificado já com uma proposta de compartilhamento de risco, qualificado com as evidências novas que surgiram e pensando na estratégia se manda 2 e 3 junto, ou se um do tipo 2 e uma outra tentativa do tipo 3 em paralelo ao mesmo tempo, né? Certo. Doutor, ela também encaminhou uma outra pergunta, né, dizendo assim, se o acordo de compartilhamento de risco é estudado tendo como exemplo modelos usados nos Estados Unidos e na Europa, como devemos nos sentir vendo que nos países da Europa e Estados Unidos já temos triagem neonatal, temos pacientes sendo tratados, enquanto no Brasil ainda discutimos questões financeiras? Olha, Aline, novamente, questões financeiras são discutidas na Europa também. Onde há sistema público, essas questões fazem parte da incorporação de qualquer medicação. É duro falar dessas coisas, porque uma vida não tem preço. A vida é uma coisa valiosa. O que tem valor não tem preço. O que tem valor merece dignidade, merece todo o nosso empenho. Mas temos recursos, e os recursos são limitados. E, assim, o risco de você incorporar sem avaliar a questão financeira, e a gente está num país que foi depredado por anos e anos de problemas, que sofremos limitações no nosso orçamento, hoje nós pagamos o preço de problemas do passado também, né? O problema de incorporar algo de grande impacto financeiro é chegar antes do fim do ano e não ter dinheiro para pagar o tratamento para outras milhares de pessoas. Mas, puxa vida, precisa ter dinheiro para isso. Eu concordo, precisa ter dinheiro para isso. A gente tem que buscar soluções. Temos, inclusive, vários deputados propondo a questão de talvez poder ajudar com emenda parlamentar. A gente tem que dar as mãos, unir forças para ir atrás dessas soluções. Agora, questões financeiras são avaliadas no mundo inteiro. Essas medicações não são gratuitas, os laboratórios não doam essas medicações para os sistemas públicos, então tem todo um estudo que precisa ser feito. Se alguém incorpora algo e não tem condições depois de pagar, isso vai comprometer tudo, vai trazer grande prejuízo para todo o sistema de saúde, pode até causar colapso no sistema. Então, assim, tem os modelos de compartilhamento lá, tem. Nós estamos seguindo esses exemplos. A portaria publicada segue esses princípios de vários países, teve todo um estudo, né? Então, como eu falei, ninguém está aqui para falar mal do instrumento que foi feito um trabalho sério, foi feito o melhor que eles entenderam que dava para fazer, e a gente está trabalhando nesses princípios.
certo? Mas, enfim, a questão da triagem neonatal, estamos também no estudo dessas questões, da possibilidade de triagem neonatal para fazer diagnóstico rápido. Então, a equipe também já está com isso aí na frente, buscando, trabalhando. E é isso, é buscar rapidamente chegar nessas soluções. Com certeza. Doutor, apenas assim, né, o senhor já falou no início da live, mas tem uma pergunta aqui da Iname Brasil, Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal. Eu acho que vem bem no sentido daquilo que o pessoal está falando aqui nos comentários também. Eles falam assim, o laboratório, a Biogen, informou em carta aberta que o Ministério da Saúde colocou que, após explorar diversas alternativas, não foi encontrada a solução que viabilizasse a aquisição e dispensação do Nursineta, né, para atender os pacientes com atrofia muscular espinhal AME tipo 2 e 3, tal como originalmente planejado. A orientação é que a Biogen faça uma nova submissão à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Isso procede. Será necessária nova submissão à Conitec? E eles falam, por favor, pedimos que a Secretaria de Ciência e Tecnologia esclareça em detalhes para a comunidade todas as dificuldades que diz estar encontrando no processo. Perfeito. Sim, há necessidade de incorporar. Essa incorporação, o ideal é que ela já seja feita com o acordo de compartilhamento de risco proposto na sua forma final, uma forma que o Ministério consegue suportar, né, consegue encaixar no que existe hoje de regramento e com o que o laboratório também consegue suportar. Ele tem que ser de comum acordo, certo? O que exatamente a gente não pode fazer? A gente não pode comprar algo que não está incorporado, certo? Nós não podemos também hoje, com as restrições legais que temos, pagar um tratamento além de um ano. Nossa programação é anual. Então, o acordo, por exemplo, ele previa 2 anos para começar a avaliar o desfecho e depois tentar incorporar. Então, só essas questões, por exemplo, nós não podemos fazer um planejamento hoje com o que temos para 2 anos e não 1 ano. E nós não podemos adquirir essa medicação sem essa incorporação, a título de pesquisa. Se a gente compra a medicação para uma pesquisa, para um laboratório privado, no âmbito da pesquisa sem incorporação, isso abre, por exemplo, um precedente, logo todos os laboratórios também poderiam pleitear isso. Então, além de não poder fazer, é algo que é contraditório, até com a própria possibilidade que nós temos, né? E, enfim, há uma série de entraves no processo do acordo que foi enviado, dessa incompatibilidade do acordo com a nossa possibilidade de pagamento e da necessidade na portaria, na nota técnica, no parecer da Conjur, de ter evidência, de ter incorporação, e daí essa incorporação ser dentro desse acordo. Então, realmente, nós tivemos essa necessidade de redesenhar, né, o processo. Então, não é simplesmente, submete-se de novo para a Conitec, ponto. Não, não é isso que está acontecendo. Como eu falei, nós estamos recebendo a proposta, já recebemos parte dessa proposta, e nós estamos reunindo junto com o laboratório para tentar fazer essa submissão dessa proposta, mas já uma submissão qualificada, né, tentando buscar o máximo de sucesso. Sim. E o que a partir disso, doutor, é possível fazer pela secretaria para tentar dar uma maior celeridade? O senhor já colocou, né, que a Conitec ela é um órgão independente, até para que não haja interferência. O Ministério, a partir desse momento, se afasta do acompanhamento desse processo. Mas, com certeza, também, todos aqueles que estão no colegiado da Conitec devem acompanhar, e o drama também que vivem essas famílias, né? Há algo que pode ser feito pela secretaria para que, de fato, tenha-se uma priorização na análise desse novo processo? Sim, sim, há várias coisas que podemos fazer. Uma delas é essa. Nós já tivemos várias reuniões com o laboratório, inclusive com um dos hospitais
de excelência do Brasil, que está também ajudando nesse processo. Nós teremos, a partir dessa sexta-feira, reuniões em caráter intensivo com a equipe de trabalho do laboratório para desenvolver essa proposta. Nós queremos que essa proposta chegue na sua forma final em uma semana. Isso é o nosso ponto que a gente quer chegar. Dependemos, novamente, como eu digo, não é questão que dependa só do Ministério, depende deles, né? Então, nós vamos tentar correr com essa submissão, submetido o dossiê para julgamento na Conitec. Nós vamos marcar o quanto antes, ou pegar na primeira reunião que vier logo na sequência, ou até marcar uma reunião extraordinária antes de um mês para fazer esse julgamento, e depois desse julgamento, 10 dias de consulta pública, e aí, com o resultado, a gente pode também dar celeridade e já buscar a publicação desse protocolo, na sequência dessa consulta pública. Ah, não dá para pular isso tudo? Não, não dá, senão isso aí é o que a gente estaria incorrendo em ilegalidade. E aí comprometeria tudo e nada teria efeito. Infelizmente, temos essas dificuldades, sim. Isso é um fato, isso não é uma questão de escolha nossa. Doutor, a Inami também perguntou aqui, ó, será que o Brasil está preparado para implantar um modelo de compartilhamento de risco complexo como este, que até então vinha se desenhando? Será que esta é a melhor solução para todos? Será que um modelo mais simples de compartilhamento de risco, como a definição de um teto de gasto, por exemplo, poderia ser mais execuível e mais rápida? E um outro ponto que eles levantaram aqui também, doutor, né? Considerando todos os desafios encontrados para a implantação do modelo de compartilhamento de risco, a urgência e a necessidade dos pacientes que não dispõem de qualquer outra alternativa de tratamento, por isso podem mais esperar. Não faria mais sentido hoje incorporar de maneira tradicional? Perfeito. Olha, essa pergunta que a Inami mandou é justamente o questionamento que a equipe trouxe imediatamente quando eu cheguei, né? Olha, como que a gente faz um modelo mais adequado? Como a gente consegue celeridade no processo? E aí foi o momento em que eu comecei a me debruçar sobre toda essa questão. Então, sim, a gente está buscando um modelo que seja efetivo, que tenha um teto, porque é obrigatório que haja um teto, mas que tenha uma avaliação de desfecho, né? Nós sabemos que, por exemplo, a medicação nem sempre dá certo. Então, essa questão de ter que avaliar o desfecho tem que entrar. Mas vai complicar demais. Não, por isso que a gente está chamando a equipe de pesquisa também de um desses hospitais de excelência para estar com a equipe, ajudando o laboratório, ajudando o Ministério a tentar desenhar esse desfecho rápido nessas reuniões que vão acontecer, né? E buscar uma solução que seja direta, que seja simples, que seja capaz de ser implementada. Certo? E não faria mais sentido incorporar da maneira tradicional? Da maneira tradicional, o nível de exigência de resultados das pesquisas aumenta muito. Então, é quase que um equilíbrio. A gente até tenta essa incorporação com evidências, às vezes, não tão fortes, igual outras medicações que foram incorporadas de forma tradicional, mas isso, de certa forma, é equilibrado por um acordo que nos ajuda a compartilhar o risco dessa incorporação, tentando garantir que vai ter recurso e tentando garantir que vai dar resultado. Agora, se a gente volta para um modelo simples, tradicional, vamos enfrentar de novo o problema das evidências científicas. Então, as evidências que existem para o tipo 1 são de um determinado tipo. As evidências que temos para o tipo 2 e para o tipo 3 são um pouco mais frágeis. Então, a tentativa do compartilhamento de risco é justamente tentar equilibrar esses fatores e viabilizar, né, essa incorporação, que depois ela é reanalisada novamente depois de um ano, e aí se busca, então, ver se há evidências suficientes para que essa incorporação seja feita de forma indefinida, né? Ou se não vai poder continuar, mas pelo menos se teve um momento de incorporação, nós, SUS, conseguimos pelo menos ter segurança para garantir um tratamento contínuo daqueles que apresentaram resposta.
entendeu? Então, não é uma questão só de burocracia, é uma questão também de começar alguma coisa que dê sustentação e segurança para as famílias, né? Doutor, é uma coisa que gerou uma expectativa muito grande aí nos pacientes de AMI tipo 2 e 3, foi por conta do cadastro que eles fizeram no 136, conforme a orientação aí do próprio Ministério da Saúde. E eles estão aguardando por essa medicação, né? Como é esses casos, né? E qual o impacto dessa situação para novos modelos aí, compartilhamento de risco entre as iniciativas públicas e privadas? Perfeito. Do tipo 2, foram cadastrados por meio da ouvidoria 247 pessoas, e do tipo 3, 220 pessoas. Então é um quantitativo grande, estamos acompanhando isso daí, é preocupante sim, precisamos buscar essas soluções. E qual o impacto disso, tanto no ambiente público quanto privado? Vai depender muito de como se desenha esse acordo, né? O impacto que a gente espera que exista é justamente esse, de garantir viabilidade dessa terapia. Porque se a gente não conseguir compartilhar risco de alguma forma, a questão econômica vai ser impeditiva. A gente vai bater lá, não vai conseguir incorporar. Então, a gente precisa do compartilhamento de risco para tentar dar solução para as pessoas. Então, quando fala compartilhamento de risco, o que toda a equipe entende, eu entendo, e todo mundo que está acompanhando também ganha essa compreensão, é que isso ajuda o SUS a buscar essas terapias mais avançadas, buscar terapias com resultados mais promissores, pelo menos que se mostram nesse primeiro momento mais promissores. E o impacto disso, se possível, se a gente consegue incorporar e faz diferença na vida das pessoas, o impacto é a vida ou a morte. O impacto é tudo, né? Do ponto de vista da pessoa, do paciente, do indivíduo, da família, né? E o impacto financeiro, se o compartilhamento de risco funciona direito, ele pode ser um pouco mitigado, ele pode ser diminuído para garantir viabilidade, e aí, mas vai gastar muito mesmo assim. Não, mas se for possível gastar muito e salvar essas vidas, que se gaste, né? Precisa gastar com responsabilidade? Sim, mas se for possível, que seja feito. O compartilhamento de risco, ele busca também viabilizar isso. Doutor, quantas pessoas que se cadastraram aí no 136, o senhor tem essas informações? Foram 530 entradas de cadastro, e desses foram considerados aptos 467 pessoas. E tudo isso agora, no andamento desse novo processo, não vai ser ignorado aí pelo Ministério? Não, de forma nenhuma. A gente conta com essas pessoas aqui, dentro de tudo que a gente está calculando, de tudo que a gente está tratando. Esse aqui é o público-alvo que nós estamos considerando também. Sim. Doutor Hélio, eu queria agradecê-lo, né, pela disposição em falar conosco, na verdade, prontamente, e, e sendo o senhor mesmo que se dispôs a fazer essa live justamente a trazer alguns esclarecimentos iniciais aí à comunidade de AME no nosso país. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para perguntar para o senhor se o senhor teria disposição de comigo e organizando aí com as associações, a gente poder fazer uma reunião virtual com essas entidades representadas aí em todos os estados, para que o senhor, com a sua equipe técnica, possa também trazer mais esclarecimentos também com relação a tudo isso. Explicar como que é esse procedimento dentro da Conitec, como que funciona, trazer luz a questionamentos que vêm, em dúvidas que vêm com relação à portaria, a falas que foram postas em ambientes públicos, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, audiências públicas que foram feitas e os representantes do Ministério estiveram lá falando, e que hoje trouxeram aí um certo constrangimento a essas famílias. Se o senhor aceitasse, né, nós poderíamos organizar com a participação aí das entidades
porque com certeza entender como é o processo, entender aquilo que o Ministério da Saúde precisa, nesse momento, também respeitar para que definitivamente essas medicações sejam incorporadas, é claro que não resolve nada, mas pelo menos ajuda as famílias a serem elucidadas aí com relação a todas essas dúvidas que surgiram aí no meio do caminho. Então, queria propor aí, fazer essa sugestão, né, como um gesto concreto aqui dessa nossa live, se o senhor aceitar. Perfeito, deputado. Eu só gostaria de deixar uma coisa bem clara: não é a favor aceitar isso. Eu estou, no momento, num cargo público, eu sou um servidor público, isso é minha obrigação. O governo tem obrigação de explicar o que está acontecendo e responder à sociedade. Então, pelo amor de Deus, de forma nenhuma isso é favor para ninguém, é uma obrigação nossa, estou à disposição, eu não poderia deixar de estar à disposição das famílias, dos deputados, senadores, do próprio presidente, da primeira-dama, de todo mundo que tem nos questionado. Então, novamente dizendo, não é a favor da satisfação para ninguém, é nossa obrigação. Então, a gente faz isso sabendo da nossa missão, sabendo que a gente chegou, né, não é para ficar dando desculpa de nada, é para tentar resolver o que está posto, né, e também não é para ficar catando defeito lá atrás e botando dificuldade, não é para isso. Então é nossa obrigação dar satisfação, é nossa obrigação fazer a coisa correr o mais rápido possível. Então é claro que aceito, não poderia não aceitar. Tá bom, muito obrigado, doutor Hélio. Eu que agradeço a oportunidade, viu, deputado? Aproveitar aí a grande audiência nossa nas redes sociais, de dizer para os nossos seguidores, para a população de AME e também os demais pacientes com doenças raras e outros tipos de doenças raras, que o doutor Hélio, ele já aceitou, né, participar com a sua equipe do grupo de trabalho, um grupo de trabalho interministerial, que é uma proposta que foi feita por nós, legisladores, no ano passado, em discussão do relatório da subcomissão de doenças raras, da Comissão de Seguridade Social e Família. Então, nós estamos criando aí esse grupo de trabalho, Ministério da Saúde, Ministério de Direitos Humanos, Mulher e Família, Ministério da Educação, para pensar, de fato, em conjunto com o Poder Legislativo, Câmara e Senado, também com a sociedade civil organizada, política pública, para que a gente possa, de fato, debater não só essa pauta, como outras pautas que são muito extensas quando a gente trata aí de doenças raras. Quero já aqui dizer para a comunidade que o doutor prontamente aceitou esse convite, vai participar conosco. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a dar uma maior celeridade nas ações voltadas aos pacientes com doenças raras, em geral, não apenas aos pacientes também com AME. E, é claro, há muito que se avançar ainda no nosso país. Mas é unindo forças que nós, com certeza, conseguiremos. Não é verdade, doutor? Sim, com certeza, viu, deputado? E, novamente, eu agradeço essa oportunidade de estar conversando, estar respondendo essas dúvidas. A nossa ideia é que o canal de comunicação seja sempre fortalecido com essas famílias, com a sociedade civil. Como eu falei, é nossa obrigação prestar contas. E a gente está aqui para isso. E a gente não pode jamais se negar a dar informações de tudo que está acontecendo. Então, é nossa obrigação, vamos marcar o quanto antes. Sexta-feira agora novamente começamos as reuniões com o laboratório e estamos nos esforçando ao máximo. Isso mesmo. Então, eu vou deixar aí para o pessoal mandar no inbox para mim as mensagens, aqueles que queiram participar, representando as entidades, e a gente vai organizando, se for o caso, até um grupo de WhatsApp, para poder organizar a reunião, junto com o doutor Hélio, que está extremamente aberto, abriu as portas aí da secretaria, extremamente atencioso, desde o primeiro momento que eu procurei, já nos respondeu prontamente. Então, eu tenho certeza que com isso nós vamos conseguir avançar muito agora. Sem promessas, sem falar aquilo que a gente não pode cumprir, mas, de fato, agindo para que o mais rápido possível, soluções
sejam dadas aos problemas que surgem no meio do caminho. Doutor, fica à vontade, muito obrigado, que Deus abençoe. Se tiver alguma coisa que queira falar, agradeço e estou à sua disposição também de ajudar a secretaria no âmbito legislativo, inclusive com as emendas parlamentares, já falei isso pessoalmente, e também na nossa legislação, na lei de diretriz orçamentária, tudo que é nosso alcance para que a gente consiga melhorar o trabalho voltado a assistir os pacientes com raras no país, nós vamos fazer lá no Congresso Nacional. E, é claro, contando com o apoio de vocês aí também, para que a gente possa trabalhar conjuntamente. Perfeito, deputado. Então, muito obrigado. Aceitamos, sim, toda ajuda, todo apoio é valioso, e que Deus ajude essas famílias todas, que Deus ajude o nosso país e nos ajude a achar essa solução e achar rápido. Viu, deputado? Muito obrigado e até breve, até bem breve, né? Porque eu estou vendo o pessoal está cobrando, tem pressa e com razão. E eu não tiro essa angústia, eu não tiro essa pressa de jeito nenhum, eu desmereço isso. Eu acho que tem que ser respeitado, eles estão de forma legítima pressionando e a gente tem que corresponder. Obrigado, viu, deputado? Grande abraço aí para todos também que estão acompanhando. Obrigado a todos que participaram conosco da live. Nos ajude a compartilhar, vai ficar salvo aqui nas minhas redes sociais, a enviar para o maior número de pessoas e a gente vai dando continuidade a esse trabalho e a essas ações com a abertura aí do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar e muito, não apenas nessa pauta, como em outras pautas voltadas aos pacientes com doenças raras no país. Um abraço a todos, que Deus abençoe você e não esqueça de compartilhar com todo mundo aí essa live e nós vamos organizando a reunião. Me manda no inbox uma mensagem com seu telefone para participar conosco, que nós vamos organizar essa reunião com o Dr. Hélio, né, acolhendo aí as sugestões, as perguntas, antecipadamente, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos fazer algo bem organizado, de forma bem didática, que a gente consiga, de fato, trazer luzes às dúvidas, aos problemas, respostas aos problemas, aos inúmeros problemas que aconteceram aí no meio do caminho. Obrigado a todos que nos ajudaram a divulgar essa live também. Estou vendo aqui o Patrick e muitas outras pessoas que participaram conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Nós continuamos unidos nessa luta. Eu entrei por um acaso aí em 2015, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, logo que eu fui eleito, que acontecia, promovida pela Associação Maria Vitória. E aquilo me chamou a atenção, eu chamei eles para uma reunião no meu gabinete e fiz um vídeo nas minhas redes sociais e logo apareceu o primeiro caso de doença rara. Um vizinho, um amigo meu de infância com uma doença rara. Desde então, eu nunca mais parei. Presido a Frente Parlamentar de Doenças Raras na Câmara desde 2016. Então, essa luta de vocês é nossa, é minha, é da minha família. Nós queremos ser a voz de vocês no Parlamento e no Congresso Nacional. Contem conosco, o nosso apoio, e nós contamos com vocês. Nós estamos fazendo tudo que está a nosso alcance para tentar dar a maior celeridade possível, não apenas nessa pauta, tá, gente? Porque eu sou procurado aí por demandas voltadas aos pacientes com raras, das inúmeras possíveis. E nós temos um trabalho publicado também no portal da Câmara dos Deputados, que é o meu relatório da subcomissão de raras, com muitas informações. É o trabalho mais completo feito por parlamentares na Câmara dos Deputados nos últimos anos. Então, acompanhe lá, nós vamos deixar aí disponível o link para vocês, para que vocês possam acompanhar o trabalho que vem sendo feito. E nós vamos continuar, não vamos parar. A pandemia não vai nos parar e não vai impedir de que nós continuamos dando vozes a cada um de vocês. E contando, é claro, com o apoio também da senhora primeira-dama da República, a Michele Bolsonaro, que participou da live conosco
é nossa madrinha aí dos raros e ela vai nos ajudar nessa causa. Com certeza é a causa de todos nós. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A live vai ficar salva aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Compartilhem e enviem para os amigos. Tchau, tchau.